Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos, eu não sei qual hora que vocês vão melhor sintonizar nessa aula aí, mas esse momento eu vou apresentar a vocês aí, no estudo de vocês, de sociologia, a concepção de poder e política no Brasil, já para encerrar, então, o nosso módulo aula, né, que nós já tínhamos iniciado aí, falando sobre a concepção da burocracia em Max Weber. Tá? Então, nesse momento, é importante ressaltar que, para entendermos melhor essa concepção de poder e política no Brasil, é necessário fazermos, então, uma análise histórica, principalmente aí envolvendo, né, os momentos decisivos para a composição e a organização política do Brasil. Agora, nesse momento, mais do que nunca, vocês têm que entender que a filosofia, a sociologia e também a história, né, elas vão agora caminhar lado a lado, né, fazendo sempre aí uma complementação de estudo e de interdisciplinariedade entre as duas disciplinas. Por que disso? Por que é importante fazer esse processo? Porque a partir daí você começa então a entender esse processo dessa construção do poder e da política dentro do cenário brasileiro, que estará então marcado pelo sistema colonial, sistema imperial e depois, claro, o sistema republicano. Essas três fases importantes da estruturação política brasileira será formidável para o nosso estudo, então, que envolve a questão do poder e também da política. Agora, claro, nós temos que entender que essa política, né, ela não se estruturou do nada. Ela teve uma estrutura, uma base de organização fundamentada em uma ideia anterior a tudo isso que nós já conhecemos. No período colonial, nós vamos ter que retornar lá no processo, né, do absolutismo monárquico que vocês estudaram, né, anteriormente, aí, lá na matéria do primeiro ano, né, onde vocês entenderam que todo o processo, né, de organização política passaria, então, pelo sistema absolutista. Mas vamos por parte para ficar mais fácil vocês entenderem esse processo. Então, nós temos aí, o Brasil, ele foi, digamos, né, de uma certa forma, descoberto no ano de 1500. Só que o processo, vamos dizer, colonizador, ele não se iniciou em 1500, né? Ele iniciou em 1530, quando nós temos, então, a chegada de Martim Afonso de Souza no território, né, brasileiro, iniciando, então, a ideia, né, do povoamento do território. Por isso que é importante ressaltar que de 1500 até o ano de 1530, nós tivemos o quê? A fase da extração do pau-brasil, né, que era aquilo que garantia, né, o sustento da metrópole, no caso Portugal. Só que em 1530, essa primeira expedição, né, enviada de Portugal, né, para o Brasil colônia, né, com o seu líder Martim Afonso de Souza, vai marcar então a ideia de que, olha, agora nós não podemos mais só tirar a matéria-prima, nós agora temos que povoar esse território, nós temos que tomar posse desse território, né? E, claro, nesse momento acaba-se com a possibilidade de que novos invasores viessem, então, a ocupar o território. E, com isso, né, inicia-se uma nova fase do processo administrativo colonial, que antes era o pau-brasil, agora passa a ser, então, o sistema da cana-de-açúcar, né, a produção açucareira. E, claro, isso vai marcar o século XVI e o século XVII no Brasil, né, já que o açúcar era o produto mais rentável economicamente dentro da Europa. E o Brasil, claro, passa a cultivar o açúcar, né, e a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Esse produto que depois vai se tornar, então, a referência econômica neste momento, então, do Brasil colônia, do século XVI e do século XVII. E é claro que nesse momento aí nós vamos ter o quê? A utilização da mão de obra escrava, né? O negro africano que acabava vindo para o Brasil e se tornava então o quê? Escravo. Tornava-se a estrutura fundamental para a movimentação e a estruturação desta economia, né? E nós vamos ter aí então também o surgimento de uma nova divisão social, né? Nós vamos ter os senhores de engenho, nós vamos ter uma classe média de homens livres e tudo mais, mas também nós vamos ter na base os trabalhadores livres e também na base dessa estrutura, né, sustentando a todos aí então a mão de obra escrava.
Nessa fase aí, é importante ressaltar que há o surgimento, então, das chamadas capitanias hereditárias, pré-estabelecida aí durante todo esse processo, né, de, digamos, de povoamento e também de colonização, já que marca, né, uma fase importante na história brasileira. As capitanias hereditárias, né, elas foram criadas de acordo, né, com a necessidade da metrópole em controlar a sua colônia. Então, vai dividir o Brasil, né, a parte que pertencia a Portugal, em várias faixas, né, sendo esta, então, essas faixas de terra destinadas, então, e doadas aos chamados donatários, né? E desses donatários, que eram os capitães, né, eles acabavam, então, exercendo ali um controle político, né? O que vale ressaltar nesse momento aí, que com a formação, né, das capitanias, né, diminuiu-se a ação dos invasores no território, né? Agora, só que não vai conter todo o avanço, ele só vai haver uma diminuição, né, nesse processo. E, claro, as únicas que acabam sobrevivendo a tudo isso vai ser, né, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, né? Já que nesse momento aí elas vão ser declaradas então capitanias independentes. Qual era o objetivo dessas capitanias, né? Qual era o objetivo do rei português ou a metrópole Portugal ter as chamadas capitanias hereditárias? Era para uma forma de gerir, né? Fazer a gestão econômica, não só econômica, mas administrativa da colônia, né? Beneficiando então diretamente a Portugal, já que os donatários, né, eram colonos portugueses, né, que estavam aqui. Agora, seguindo essa ideia, né, das capitanias hereditárias, é importante ressaltar que nesse momento aí nós vamos vivenciar uma fase, digamos, né, de organização e estruturação, né, da política interna brasileira, que ainda encontra-se dependente diretamente, o poder político, né, nesse momento, depende diretamente de Portugal. Então, nós ainda não estamos vivenciando uma fase de independência, e sim de dependência direta de Portugal, tá? Até pela questão de segurança e tudo mais que, nesse momento, a colônia necessita. Durante essa fase também surge os chamados o quê? Governo geral, né? Devido ao fracasso que muitas das capitanias sofreram ao longo desse processo histórico, né, do século XVI e XVII, nós vamos então ter o quê? A necessidade de se trazer à tona um novo modelo de organização política no Brasil. Qual era o objetivo? Era de administrar a colônia, assim como as capitanias faziam, mas só que agora, né, nesse momento aí, nós vamos ter o quê? Uma centralização política, já que os governadores, né, esses governos gerais, estavam ligados diretamente, então, a quem? A Portugal. Eu, no estudo da história, costumo colocar da seguinte forma: quando nós falamos das capitanias hereditárias, cada capitania tinha sua forma de estrutura política e organizacional. Então, cada capitão organizava do seu jeito. Então, ali nós percebemos que dentro da capitania hereditária você tem uma descentralização política, enquanto que no governo geral você tem uma centralização política, uma aproximação maior com Portugal. Então, nesse momento aí, essa fase da formação do governo geral, ela vai delimitar Salvador como sendo que a capital do Brasil, né, que é a região do Nordeste, e que era riquíssima, né, em produção, não só agrícola, mas também ela tinha um maior desenvolvimento devido à grande concentração também dos engenhos de açúcar, né? Então isso beneficiou muito para que o governo geral se estabelecesse de uma melhor forma, né? E isso beneficiou a estruturação dessa centralização política. E claro, essa produção açucareira, né, ela vai se estender aí pelo Brasil colônia até o desenvolvimento então da mineração em Minas Gerais, e mais tarde nós vamos ter então também a economia cafeeira em toda a região sudeste, principalmente ali envolvendo, né, São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Então isso já no finalzinho do século quase que 18 para o 19 nós vamos conviver ainda com esse processo. Agora, nós temos que lembrar que a base, né, da economia brasileira nesse momento
inicial, né, digamos, de todo esse processo, ela iniciou-se com o pau-brasil, né, do ano de 1500 a 1530, depois de 1530 até mais ou menos aí o finalzinho do século XVII, nós vamos ter o que? A cana-de-açúcar. Né? E, claro, durante essa fase foi estabelecido também o quê? O pacto colonial, né, pelos portugueses, que diziam que o Brasil não poderia ter nenhum tipo de comércio com nenhuma outra metrópole, somente com Portugal. E, claro, isso vai, digamos, gerar um certo atrito entre França e Inglaterra, que mais tarde aí na história vocês já conhecem, né, eles vão questionar essa questão do pacto colonial, né, que é firmado nesse momento, né, mas é importante ressaltar que esse pacto, né, ele vai se estabelecer até o ano de 1808, quando nós temos então a chegada da família real ao Brasil, né? E claro, quando a família real chega ao Brasil, o pacto colonial ele sai de ação, né? O que acaba então trazendo aí a ideia de uma nova centralização política, né, e administrativa também. E isso vai se estender também aí, possibilitando no Brasil, né, a luta pela independência no ano de 1822. Eu estou fazendo esse apanhado rápido da história com vocês porque eu sei que isso já está na cabeça de vocês, está bem fresco, uma vez que vocês já estavam, né, seguindo essa linha de raciocínio da história, né, não só no ano passado, mas no segundo ano, né, mas também como no primeiro ano, porque isso aí é um condensamento, né, do estudo. Eu resolvi fazer esse apanhado com vocês na história para fazer vocês relembrarem. Por isso que é importante você ver essa aula neste primeiro momento, para você compreender todo esse processo. Porque aí você vai entender o que a sociologia política vai dizer mais à frente sobre a questão do poder e política dentro do Estado brasileiro. Ok? Outra fase que nós devemos levar em consideração nesse momento é como se consolidou o poder e a política nessa fase da colônia. Aí é fácil. Se analisarmos o contexto histórico que eu já apresentei a você, é necessário, então, termos a ideia, né? Termos a ideia de como as capitanias hereditárias então exerceram esse papel. Tá? Vamos fazer o seguinte, vejamos. Na Idade Média, nós tínhamos lá o sistema feudal. As capitanias hereditárias, por exemplo, elas agiam da mesma forma que o sistema feudal. Não é que era, então nós tivemos a Idade Média. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é, olha, o que o feudalismo fazia, né, que você tinha lá o senhor feudal e tudo mais, aqui dentro do sistema da capitanias hereditárias, você também vai ter o quê? O capitão. Né? Você vai ter o donatário e assim por diante. É ele que vai exercer essa forma de organização política. Por isso que nós entendemos que no feudalismo você tem o quê? A descentralização política. Então, nas capitanias hereditárias, você também passa a ter o quê? Essa descentralização política. Porque cada capitania vai, como eu já disse anteriormente, vai exercer o seu domínio político, a sua composição política, a sua estrutura política. Né? E, é claro, essa é uma das características que marca, então, né, essa formação de sistema político no Brasil. E, claro, os administradores, né, eram nomeados por quem? Pelo rei, né, com o objetivo ainda de manter o quê? O laço político, né, ligado, então, ao poder absoluto, né, de Portugal. Só que muitas das situações que vai acontecer aqui no país, né, no Brasil, na colônia, vai ser, então, o quê? Determinado por essa descentralização. Então, muitas das vezes, esses capitães ou esses donatários não vão seguir aquelas determinações que são estabelecidas pelo rei. Por isso que você, então, tem uma descentralização política. As características presentes no feudalismo, que estavam presentes também nas capitanias hereditárias, eram poder descentralizador, como eu disse anteriormente para vocês. Na Idade Média nós temos o senhor feudal, na capitania hereditária nós temos os capitães. Né? A economia ruralizada, intensa ruralização. Então, é uma das características que marca também a capitania hereditária. Né? Ainda não tem um sistema industrial pronto, ele vai vir em construção mais adiante, mas ainda nós dependemos do quê? Do fator rural. Tudo que vem da terra, né, acaba se tornando, então, produto, né, de consumo, produto de mercadoria e assim por diante. Olha só, na Idade Média nós temos a servidão, mas no Brasil nós temos o quê? A escravidão. Né?
E, claro, no primeiro momento realizada pelos nativos que aqui estavam e depois, posteriormente, claro, vai ser acrescentada aí aos negros africanos, né, que vinham da África e acabavam se tornando, então, o quê? Escravos, né? Objetos de seus senhores, né? Então, é uma fase, né, bem, assim, vamos dizer, né, estruturada do poder político no Brasil. Agora, que é importante, o que temos que perceber aqui é que cada donatário que recebeu sua faixa de terra, ele tinha autonomia sobre os demais membros. Por isso que abaixo aqui, né, eu já coloquei para vocês no slide aqui, no material, por isso que aqui abaixo nós temos uma forma, né, digamos, de compreensão que é muito importante ser ressaltada, né, que é justamente essa que envolve aqui a forma, né, de como isso era colocado. Olha só, nós temos então o quê? A ideia de autonomia, né, ligada então ao cenário quê? Político, né? Então, essa autonomia era responsável por essa descentralização. Porque se cada capitão pensava que ele era responsável por aquele momento, por aquele processo ali, então, quer dizer, ele se tornava, então, um descentralizador. Por isso que, nesse sentido aí, essa palavra autonomia, ela se refere, então, à autoridade exercida, então, pelo, no caso aí, né, capitães. E isso acabou prevalecendo, então, dentro da própria capitania e sobre os demais indivíduos. Ok? Outra questão muito importante também, que é bom de se ressaltar, né, é a seguinte ideia, né? E durante toda essa fase, né, que nós temos aí da história do Brasil, né, nós temos que entender que o poder político e a ação política ela foi exercida então pelos donatários, ou seja, aqueles que recebiam as terras do rei. Na verdade, essas terras eram doadas, né, a esses donatários. Então você tinha ali alguém que gestava, administrava a colônia, né? E tinha uma autonomia sobre a colônia, né? Mas essa ação política parou por aí? Claro que não. Ela continuou, só que aí ela vai se estender a quem? Aos governos gerais. Aquilo que eu disse anteriormente para vocês. Enquanto os capitães traziam a descentralização política, os governos gerais traziam o quê? A centralização política do poder. O objetivo de Portugal era o quê? Estabelecer um domínio maior sobre o território brasileiro. Por isso que ele vai implantar essa política dos governos gerais. E a ideia era fazer com que nada fosse retirado ou produzido do Brasil e que ficasse apenas por aqui. E por isso que, nesse sentido, haverá uma preocupação, de que tudo que se produz, de tudo que se faz aqui, seja destinado, então, diretamente a Portugal. E que não seja desviado ou furtado ou algo do tipo. E isso vai se estender aí até mesmo a própria produção açucareira e, é claro, a formação da economia mineradora. Os governos gerais, então, tinham como objetivo estruturar a política administrativa da colônia, e a partir daí surge, então, em meio a tudo isso, os chamados homens bons ou vereadores. Sei que você já deve ter imaginado, como assim, professor, homens bons, vereadores e tal? Por que disso? Porque dentro do governo do governo geral, você tinha uma centralização. Os vereadores ou aqueles que estavam responsáveis pelas câmaras municipais buscavam o quê? A descentralização dessa política. Haja vista que, a partir deste momento, teremos, então, a formação das câmaras municipais. Então, enquanto você tem um governo geral, você tem as câmaras municipais. O governo geral centraliza, as câmaras municipais descentralizavam o poder político nesse instante. E cada uma delas aí trouxe, então, a fragmentação então, do setor político brasileiro. Então, vejamos, como que isso fica para nós na nossa compreensão. Como que se funciona, como isso se estabeleceu. Nós temos, então, o governo geral, com uma centralização política fortíssima, ligada a Portugal, e nós vamos ter os vereadores com a descentralização política, que vai estar destinada ao seu setor e ao seu grupo político.
E é importante ressaltar que é nessa fase onde você tem aí a formação então dessas câmaras municipais que surge a primeira ideia então do chamado coronelismo, fase de intensa troca de favores e de poderes políticos. Tá vendo? O jogo político começa então a ser construído, a ser moldado nesse instante dentro do Brasil. E claro, o coronelismo ele não vai ficar apenas nessa fase, ele vai ter um papel preponderante e importante na história quando nós estivermos lá dentro da fase republicana. Mas nesse momento nós temos que entender que esses coronéis, né, eles estavam então a todo momento, a todo instante fazendo então o seu jogo político, a sua organização, a sua estruturação política, né? E claro, há uma crítica nesse modelo de coronelismo, sim, né? Porque isso acaba sendo vivenciado de maneira geral, né? Até hoje. Como que nós percebemos isso? É só você perceber a troca de favores políticos, a troca de jogo político, seja dentro do Estado, seja dentro das câmaras municipais, seja dentro das prefeituras. Então, isso ainda existe, essa questão. Porque aí você troca, né, os favores em benefício de alguma coisa. É uma coisa marcante durante essa fase, né, digamos, do governo geral. Então, as coisas só andavam, as coisas só tinham uma fundamentação política se elas estivessem, então, ligadas a esse processo, né, a toda essa composição política. Então, surge a ideia de uma nova centralização. Como que isso passa, então, a ser organizado? Através, então, do período da mineração no Brasil, porque aí você tem, então, agora o quê? A formação, né, de um governo português dentro do Brasil. Porque aí chega ao fim, claro, do governo geral, mas nós vamos ter ainda a formação do governo português. Qual era a ideia? Era de criar, então, um grupo de pessoas que pudesse, então, administrar de forma burocrática, olha só a palavrinha de novo, burocrática, né? O Estado, ou seja, a colônia. E a partir daí, então, começa então a haver então os chamados funcionários da coroa, ou, né, como se denominavam naquele momento, os funcionários públicos. Esses funcionários públicos eram responsáveis então pela administração da coroa nesse momento, aqui do governo português aqui no Brasil. Então, é uma fase muito marcante, né, que traz consigo aí a nova centralização política e administrativa do Brasil. Agora, as formas de centralização e burocratização do Estado, como que isso acontecia? Os funcionários, então, do Estado estavam incumbidos de cobrar o quê? Os impostos. Aí surge aquela questão do quinto e da derrama, que eram as formas de impostos que eram cobradas nesse momento, né, do Brasil, ciclo minerador. Isso já dentro do século XVIII. Então, qual era o objetivo? Bom, se eu cobro imposto, então eu estou centralizando essa política, eu estou centralizando o meu poder. Eu estou burocratizando um sistema. Eu estou colocando em ordem esse sistema. Agora, vale ressaltar também que nessa fase de centralização só é possível, só se torna possível, porque nós teremos, então, o quê? A urbanização. Se não fosse o processo urbanístico que estivesse sendo consolidado nesse momento, em Mariana, Ouro Preto, Vila Rica e outras cidades de Minas Gerais, por exemplo, até mesmo Salvador, Rio de Janeiro e outras, não seria possível trazer, então, essa nova forma de centralização e a formação do Estado burocrático. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro acabam ganhando esse destaque. E, claro, serão beneficiados por todo esse processo. Mas quem vai tornar isso possível a esses estados é justamente quem? O rei de Portugal. Porque, nesse momento aí, ele, querendo ou não, está aumentando cada vez mais o seu poder político dentro do Brasil. Que futuramente aí vai culminar, né, em algumas disputas. Isso não seria inevitável. A coisa acontece, né? Por isso que nessa fase aí vai começar a surgir o quê? As novas classes sociais. Dessas novas classes sociais irá surgir, então, uma ideia de que agora nós temos que nos libertar de Portugal. Então, nós temos que buscar uma descentralização política novamente, tá vendo? E, claro, começa então a surgir o quê? Os conflitos de emancipação, ou os conflitos emancipacionistas. Um exemplo, por exemplo, que nós temos aí da revolta de Vila Rica. Um exemplo claro. Então, essa descentralização política, essa questão de querer romper com Portugal, que tinha todo o poder em suas mãos, no caso o Brasil, né, era necessário que ela
então, se fizesse presente de outra forma. Por isso que, então, você vai ter, então, a luta pela emancipação política. E nessa fase, claro, vale ressaltar, havia-se, né, a mudança da forma de política, mas o Brasil acaba saindo, né, do sistema colonial, né, e acabamos entrando, então, onde? No imperialismo político. Porque essa fase já está antecedendo aí a chegada da família real, né, essa fase dos conflitos emancipacionistas. Elas vai se estender, claro, em alguns momentos para dentro do Império, mas, né, até chegar à própria independência do Brasil, mas vale ressaltar, esse momento ele está antecipando, né, a fase imperial. E quando chega a fase imperial no Brasil, aí a situação ela já muda, porque Dom João VI, quando ele vem para o Brasil, né, a estrutura política brasileira ela é toda centralizadora. Porque agora, na verdade, a colônia não é mais colônia. A colônia agora se torna o quê? Metrópole. Então você tem uma centralização política, porque os despachos, né, administrativos do Brasil é feito por Dom João VI aqui dentro do território brasileiro. Salvador, que antes era a capital, não mais, agora passa a ser Rio de Janeiro. E a família real, quando chega aqui, toma essa medida de, claro, muda. Já tinha esse anseio, mas muda-se a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e, claro, consolidando, então, uma nova forma de estruturação, toda ela social, política, administrativa do Brasil. O Dom João VI vai ficar aqui no Brasil até mais ou menos aí o ano de 1821, né? Porque 21, mais ou menos, né? Porque nessa fase aí você vai ter o regresso, né, da família real para Portugal e, claro, quem fica aqui no Brasil é nada mais, nada menos um personagem muito importante para a nossa história, Dom Pedro I. Dom Pedro I, né, governa de 1822 a 1831. Claro, depois nós vamos ter aí um período regencial e, claro, depois nós vamos ter seu filho também governando o Brasil, que vai ser Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Então, é uma fase de muita concentração política, vamos dizer assim. Porque vivencia-se toda essa fase com Dom João VI, depois com Dom Pedro I. Então, você tem o quê? A fase da centralização do poder. Então, Dom Pedro I, de 1822 a 1831, governa o Brasil de forma que absolutista, assim como seu pai o fazia aqui no Brasil. Em 1824, aí vem um fato importante para a história. Você tem a primeira, vamos dizer assim, né, Constituição sendo elaborada, já que Dom Pedro I já havia proclamado que a nossa independência em 1822. Então, na necessidade de estruturar uma política mais centralizadora, ele vai o quê? Convocar uma assembleia em 1823. Essa assembleia não vai dar certo, porque nós vamos ter a chamada Constituição da Mandioca. E, claro, depois da Constituição da Mandioca, nós vamos ter a nova assembleia convocada para a elaboração da Constituição de 24, Constituição de 1824. Nessa Constituição, ela recebe, né, algo importante para a política, né, centralizadora de Dom Pedro I. E por isso que a Constituição, nesse momento, ela é o quê? Outorgada. Há uma imposição, há uma centralização de poder. E nessa Constituição, nós temos aí os três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, né, que já vem daquela ideia iluminista que Montesquieu já tinha proposto lá atrás, né, a tripartite do poder, mas Dom Pedro I coloca, então, em ação um outro poder, chamado poder moderador. Esse poder só se destinava a quem? Ao imperador. Ao imperador. Então, era uma forma de tornar cada vez mais essa política centralizada, esse poder centralizado na mão de um único governante. Aí vem aquela ideia, né, de que nós devemos lembrar do absolutismo monárquico. Eu centralizei esse poder agora. E a forma como era compreendida todo esse momento, então, fica claro para nós a partir de aqui. Então, nós temos, então, o poder moderador, que controla o Conselho de Estado, que acaba, então, escolhendo o poder legislativo, executivo e judiciário.
né? Então, tudo isso acaba configurando uma nova estrutura, né, administrativa política centralizadora. Outro momento importante lembrar é que a Constituição não era feita para todos. A Constituição, né, ela estava simplesmente destinada, né, àqueles que estavam dentro da política. Então, o povo muitas das vezes não entendia o que estava acontecendo naquele cenário político, né? Então, seguindo a lógica, né, do slide anterior, o poder moderador, então, o poder do imperador, tinha como objetivo, então, controlar, centralizar o poder político nas mãos de uma única pessoa, ou seja, do próprio imperador. Mas vale ressaltar que esse poder só se valia, então, ao imperador e ninguém mais. Então não adiantava falar assim, o juiz vai subir. Não, não vai. Alguém do executivo vai... Não, não vai. O poder esse poder é destinado exclusivamente ao imperador. E claro, como era de se esperar, em 1831, né, Dom Pedro I se abdica do trono, né, em favor de seu filho e regressa a Portugal, já que Dom João VI, né, havia morrido, né, e havia ali uma briga, uma disputa, né, pelo trono. Décimo da França, ele queria, né, o Carlos X queria então o quê? Governar, né, não só a França, mas também queria governar toda, né, essa parte que pertencia a Portugal. Só que o que acontece nesse momento? Quando você tem a instituição de um novo modelo político dentro de Portugal, a necessidade de Dom Pedro I voltar para lá para governar e colocar os portugueses, né, como representados por ele, então tem-se essa necessidade de que ele regresse. Então não foi só pela morte de Dom João VI que Dom Pedro I vai voltar. Não, é por causa de uma disputa política que existia em Portugal e contra Portugal e França. E essa disputa, claro, vocês já estudaram, vocês sabem bem, e ela representou todo um entrelaço político neste momento. Mas em 1831 vai surgir então no Brasil, com o regresso de Dom Pedro I, vai surgir então o chamado período regencial. No período regencial, vale lembrar que vai marcar então uma fase de uma descentralização política intensa. E, é claro, esse momento vai ser marcado pela instituição do chamado Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional de 1834, ele colocaria-se no lugar, então, da Constituição. Né? E, entre aspas, tá? Me desculpe, se não falar, acabou a Constituição. Não. O ato adicional, então, ele tirava ali o poder moderador, né, e colocava, então, o poder executivo, legislativo e judiciário como sendo poderes, então, necessários para a composição política. Tá? Então, agora, o ato adicional, ele tinha um papel importante, que era de mostrar o quê? A autonomia das províncias frente às discussões políticas. E, claro, esse período vai durar 9 anos da história no Brasil, mas vai ser marcado por 4 períodos importantíssimos. Né? Nós temos, então, as duas regências trina, que é marcada, né? A trina provisória e a trina permanente, que é marcado por uma descentralização política intensa. E a regência une de Feijó e a regência une de Araújo Lima, que vai marcar, então, uma centralização política. São 2 momentos, são 4 fases e 2 momentos distintos. Um de descentralização e um de centralização política. Quando a gente fala de descentralização política, nós estamos falando de autonomia, como eu já tinha colocado para vocês ali. Então, ou seja, as províncias elas estão querendo ser o quê? Autônomas em relação à coroa. E a centralização política, ela quer o quê? Aproximar-se da coroa. Então, é isso que acaba, então, marcando essa fase. Agora, para os historiadores e alguns estudiosos de história do Brasil, a fase das regências únicas, então, inicia o quê? As primeiras discussões sobre o pensamento republicano brasileiro. E eu sigo essa vertente porque dá-se para entender, né, neste momento, que há uma ideia assim sendo montada para que se estabeleça, então, o quê? Uma república. Já que a ideia, né, de se ter um partido republicano era necessário. Né? E o objetivo de tal ideia era promover o quê? A descentralização política a partir dos moldes do sentimento político republicano.
se houvesse a necessidade então, de ter uma descentralização política, essa descentralização então fosse feita a partir do quê? A partir então do entrelaço de uma política republicana. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque em 1840 nós vamos ter então o golpe da maioridade. Dom Pedro II, né, que estava com seus 16 para 17 anos de idade, mais ou menos, né, não poderia assumir o trono. Então, o que eles fazem? Eles promovem um golpe. Né? Quando Dom Pedro II assume o poder político no Brasil, né, Dom Pedro II vai governar, então, por 49 anos. Então, há uma questão aí que é muito importante ressaltar, que eu até voltei no slide anterior, porque quando fala assim, o golpe da maioridade fazendo retornar assim no Brasil, com Dom Pedro II, nesse momento não, o que estava em jogo era o quê? O retorno do poder moderador, que eu já coloquei para vocês aqui, a centralização política e a implantação do parlamentarismo às avessas. Isso marcando, então, uma centralização política nas mãos do imperador. Então, esse governo vai de 1840 a 1889. E o parlamentarismo às avessas, né, ele é diferente do modelo inglês. Por exemplo, nós temos lá a Rainha Elizabeth hoje. Né? Ela tem lá seu título de rainha, mas ela não governa. Quem governa é o parlamento. No Brasil, essa situação é diferente. Imagine você que vestiu as calças do avesso. É isso que acontece. Você não vestiu a calça do lado certo. Tá? Mas você entende que no parlamentarismo às avessas, Dom Pedro II é chefe. Né? Ele administra, ele centraliza todo o poder em suas mãos. Então, ele que nomeia, é ele que exonera. Primeiro-ministro, depois, claro, né, você tem aí, o primeiro-ministro vai presidir o Conselho dos Ministros, você tem o parlamento. Abaixo do parlamento você tem o quê? As eleições indiretas mediante o voto censitário. No parlamentarismo inglês, o que você tem? Você tem o rei, mas ele não governa. Mas você tem as eleições diretas, olha só, o parlamento, para a escolha do parlamento, e esse parlamento é que escolhe, então, o primeiro-ministro. Está vendo a diferença? É só você acompanhar as setinhas aqui. Ó. O parlamentarismo inglês e o parlamentarismo às avessas. E, claro, como era de se esperar, após 49 anos de monarquia, de centralização política, nós vamos ter, então, o quê? A República, que será proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Para quem gosta, né, da linha do direito, fazer vocês lembrarem aí, né, quem gosta do direito, nós temos res, coisa, pública. Então, no direito, nós tratamos a ideia de república como coisa pública. Lá de Roma. Lembra Roma Antiga, quando nós estávamos estudando lá, né, a concepção de república. Então, nesse momento, nós fazemos lembrar, então, da fase republicana romana, né? Essa coisa pública. Esse governo destinado, então, ao quê? Regido pelo povo, né? Para as demais definições que nós temos aí. Agora, a república, nesse sentido, segue padrões que vão determinar, então, uma questão importante, que é liberalismo, a tripartição política e a democracia. Sem essas três formas de estrutura política, não há como, então, estabelecer essa organização do Estado, então, republicano, da política republicana. O liberalismo, porque segue a questão, né, da liberdade, que fora implantado lá atrás, na Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, essa ideia do liberalismo ali, da liberdade, ela vem lá do iluminismo. Né? Robespierre, Rousseau, Locke, Montesquieu. A tripartição política, nós temos, então, o executivo, o legislativo, o judiciário. Novamente, Montesquieu, fazendo-se presente nesse momento. É poder controlando o poder, não o homem controlando o poder. Okay? E a questão democrata, né, que é a participação popular mediante o quê? O voto. Agora sim faz presente essa ideia do povo. E o que vai marcar, então, essa república de 1889 até, então,
a forma como nós vamos compreendê-la. Os momentos da República, nós temos então a República dos Marechais, são os militares, são eles que proclamam a nossa República mediante um golpe de Estado. Então, desejo que a centralização do poder político. E, claro, essa república que é proclamada nesse momento, ela segue, então, né, a linha do positivismo de Augusto Comte. A ideia de uma questão de fortaleza, né, dos ideais da centralização política. Né? E a república oligárquica, ou a república dos coronéis também, né, que vai estar ligada diretamente a essa política dos coronéis, como já tinha mencionado anteriormente. Mas essa república dos coronéis, né, ou política dos coronéis, ela vai estar muito engendrada nesse momento, porque nós vamos ter a política dos governadores e a política dos coronéis. E sem um e o outro, não há como estabelecer, então, a representação política máxima do poder executivo, que é o presidencialismo. Então, o que eles desejavam? A descentralização política. Por isso que nós vamos ter aí São Paulo e Minas Gerais se despontando nesse momento, né, nessa disputa política. Porque era representado, então, pela elite cafeeira, São Paulo, e a elite leiteira, Minas Gerais. Então, você tem, então, um jogo de descentralização política. E as outras, claro, né, oligarquias que estavam, digamos, com seus viés políticos organizados. Isso vai perdurar dentro do Brasil até aí a chegada de Getúlio Vargas. Vargas assume o governo também mediante o quê? Um golpe político, em 1930. Ele não aceitando os resultados, né, das eleições que eram dadas naquele momento, porque São Paulo sobe novamente o controle político, Minas Gerais perde as eleições, depois você tem uma série de emaranhados. Vargas, ao assumir esse poder, né, ele coloca fim a essa disputa entre São Paulo e Minas Gerais, só que agora, né, ele acaba, então, deixando de lado uma Constituição que estava em ação. E isso vai até o ano de 1934. Porque em 1932 nós vamos ter uma guerra civil que vai configurar essa luta entre São Paulo e o Brasil. Depois você tem a Revolta Constitucionalista de 1932, que nós já estudamos em outras aulas, que vai fazer com que o Brasil, então, busque, né, um sentimento ali de luta para poder, então, trazer essa organização política, essa composição do poder político. Mas isso só vai ser possível em 1934. Quando se implantará ali, convocará então a Assembleia, né, Constituinte, e será elaborada uma nova Constituição, Vargas elaborará uma nova Constituição, com viés trabalhista, né, de defesa ao trabalhador, porque aí você vai ter a Constituição ligada às novas determinações da CLT. Né? Depois nós vamos ter a defesa da democracia e a participação da mulher na política. Então, as mulheres que tinham, né, instrução, né, eram formadas, eram acadêmicas e tudo mais, elas poderiam participar da política. Né? E qual era o objetivo de todo esse processo? Era tornar-se mais presente, então, a democracia. Então, você tem agora, nesse momento, no governo de Vargas, o que é uma descentralização política. Só que em 1937, Vargas retira esta Constituição e centraliza o poder político nas suas mãos novamente, tornando, então, senhor da política do Brasil. E ele se torna, então, o quê? Ditador. Ele acaba, então, seguindo aquilo que a Alemanha já tinha proposto lá com o nazismo, aquilo que o fascismo de Mussolini estava em ação. Por isso que, nesse momento, quando você vê Getúlio Vargas governando de 1937 a 1945, ele vai governar com força, mas espelhado nos ideais do quê? Nazi-fascista. E ele só vai deixar isso, essa forma de organização política, quando os Estados Unidos chegarem e falar assim, Vargas, vamos conversar? Vargas, vamos bater um papinho aqui, reto aqui. Se você continuar desse jeito aí, nós vamos ter que tomar umas medidas que não vai ser muito boa para o Brasil. Então, Vargas acaba, então, o quê? Deixando essa política. Né? Deixando essa centralização política. E, a partir daí, inicia-se, então, a fase o quê? Democrática.
Então, quando Getúlio Vargas sai do controle político do Brasil, em 1945, né, e ele acaba passando esse governo para Zé Linhares, né, que é o presidente do STF na época, né, o Zé Linhares entrega, né, esse poder político aos militares. No caso, Dutra. Só que Dutra ele vai organizar a estrutura política brasileira até, então, iniciar essa fase da democracia. Surge em meio a tudo isso, então, o quê? O populismo, que é uma política, né, com a participação popular. O povo agora está participando. Por isso que é chamada fase democrática, a democracia. E a fase áurea dessa democracia ela vai se estender, então, até 1964. Né? E essa fase vai ser marcada por governos como JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros. Então, tudo isso vai culminar nesse processo. O próprio Getúlio Vargas depois retorna, né, nessa fase democrática do Brasil. Mas a escolha era feita pelo povo, pelo voto popular. Né? Em 1964, claro, surge então o quê? O regime militar ou a ditadura militar. E ela vai de 1964 a 1985 e representa essa centralização do poder político nas mãos de um grupo ou de uma junta militar, que passa então a governar o Brasil. Começa então com Castelo Branco e termina com João Batista Figueiredo, em 1985. E claro, esse modelo político, né, ele estava idealizado no viés do progresso. Por isso que nós vamos ter aí uma série, né, de embates políticos relacionados ao milagre econômico, relacionado ao desenvolvimento do Brasil, que passou por uma intensa transformação. Né? O Brasil ganha, né, uma nova, que eu vou dizer para você na história, uma nova cara, né? Mas financiado, buscando, né, financiamento de capital estrangeiro e tudo mais. Mas nós temos que lembrar que essa é uma fase, digamos, de transição, né, entre a fase democrática para uma fase redemocrática. Só que o que acontece? Ela não era para ser tão extensa assim, mas ela acabou ganhando uma proporção na história muito grande. Né? Então, a transição desse governo militar para os civis, ela só será feita, né, de forma que indireta, não vai ter a participação popular. São os deputados, senadores que acabam, então, escolhendo, né, o representante político dessa fase. E essa nova fase nós chamamos de a redemocratização. A fase da redemocratização política ela inicia-se em 1985, com o final do governo de Figueiredo. Nós temos a eleição indireta de quem? De Tancredo Neves, avô de Aécio Neves. Ele vence a disputa, mas ele acaba, então, adoecendo, porque ele já tinha um problema cardíaco, né? E o seu filho, Sarney, toma posse, então, né, de forma também indireta. Acaba assumindo o cargo de forma indireta. Após o falecimento de Tancredo, né, Sarney, então, assume a presidência do Brasil. Né? O próximo passo, então, seria o quê? As eleições parlamentares, né, para formar a Assembleia Nacional Constituinte. O que vai dar certo, porque nesse momento você vai ter, então, a promulgação da nova Constituição, a 7ª Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje. E em 1989 nós vamos ter o quê? As eleições para presidente da República, destacando, então, de um lado aí, né, claro, havia vários disputando a política, mas nós temos Fernando Collor de Mello de um lado, no segundo turno, e, claro, Luiz Inácio Lula da Silva do outro lado. Vitória, né, do Fernando Collor de Mello com apoio aí da rede Plim Plim, né, de televisão. É histórico? É. É imaginário? Também, né, mas faz parte desse processo. Mas nós temos que lembrar que essa escolha ela não foi de forma indireta, ela foi de forma direta. O povo foi às ruas e participou dessa escolha. Tá? É importante ressaltar. E volta, então, aquele cenário de uma democracia. Né? E a democracia no país só se torna possível a partir, então, da Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã. Depois, em outro momento, né, nas aulas de sociologia, nós vamos apresentar uma por uma dessas constituições. Né? Agora, o que nos interessa tudo isso? Professor, por que o senhor fez esse apanhado longo da história? Justamente para vocês entenderem, então, como se dá a organização burocrática do Estado brasileiro.
Vocês viram que desde o processo colonial até o processo republicano, isso se tornou presente, isso se tornou mecanismo, digamos ali, de organização e estruturação. Né? E o Estado democrático ele vai, então, tomar o quê? A estrutura de poder e a organização burocrática. A estrutura de poder ela é abstrata para muitos de nós que não entendemos muito bem como ela funciona, mas a organização burocrática todos nós entendemos como ela é. Então, veja, a estrutura de poder do legislativo, nós temos aí o poder legislativo, olha só, nós temos, então, da União, né? O Congresso Nacional, formado pela Câmara, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, e deputados, então, federais. Por isso nós falamos poder legislativo da União. Dos estados, nós temos as assembleias legislativas, os deputados estaduais. Minas Gerais tem. A nossa assembleia está lá em Belo Horizonte. Né? Nós temos o do Distrito Federal, que é a Câmara Legislativa, né? E os deputados distritais. Por isso que quando você vai participar da eleição, você tem lá, né, o voto para deputado federal, o voto para deputado estadual, né? Porque faz, exemplo, referência a esse processo, né? Então, faz referência aos deputados federais e tudo mais. Dos municípios, nós temos a Câmara Municipal e os nossos vereadores, que inclusive esse ano aí nós vamos estar participando desse processo seletivo novamente, né? No Poder Judiciário, nós temos o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, regido pelos ministros. Nós já conhecemos alguns aí que está, né, a todo momento, todo instante, estão fazendo a transição dessa política. Abaixo nós temos o STJ, o TSE, o TST, o Supremo Tribunal, né, Militar, que está aqui abaixo. Nós vamos ter as instâncias, né, que vão ser colocadas em cada uma dessas composições políticas, e nós temos, então, a Justiça Comum, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, com seus tribunais, a Justiça do Trabalho, com também seus tribunais, e a Justiça Militar, né, que acaba, então, sendo colocada em ação quando necessário. Né? Agora, nós temos a estrutura do poder, que é do Executivo, então nós temos, né, o Executivo aí, que é formado da União, o vice-presidente e o presidente, né, e os ministros de Estado. Por isso que eles ocupam esse processo da União. Nos estados nós temos os governadores e seus vice-governadores com os seus secretários. No Distrito Federal nós temos os governador e vice-governador do distrito e as secretarias distritais. E nos municípios nós temos os prefeitos e vice-prefeitos e as secretarias municipais. Tá vendo? Tudo isso compõe, então, o que é a estrutura do poder. Executivo, legislativo, judiciário e assim por diante. Agora, como se dá, então, essa organização burocrática do Estado? É só nós dividirmos ele em três poderes para ficar mais fácil de nós entendermos. Né? Três partes, desculpa. O setor governamental, que nós temos aí os ministérios, as secretarias da Receita Federal, né? A Agência Nacional de Telecomunicações, etc. Então, isso nós estamos falando do setor o quê? Governamental. Nós temos o setor produtivo, a Petrobras, por exemplo, e o setor financeiro, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá vendo que ela é mais concreta, não é tão abstrata, nem como aquela que nós vimos anteriormente. Né? E, claro, né, é muito importante ressaltar de tudo isso aí que toda essa estruturação ela só vai ser possível a partir dos anos 90. Né? Mas nós temos que lembrar que é dos anos de 1990 que inicia, então, a privatização, né, das estatais. Nós temos aí, então, Fernando Collor de Mello, de 1990 a 92, que vai vender a Usiminas. Né, passará para mãos privadas. Né? E no governo de Itamar Franco, de 92 a 94, que ele assume após o golpe, o impeachment, desculpa, de Fernando Collor de Mello, ele vai vender, então, a Companhia Siderúrgica Nacional e, ao mesmo tempo, também a Embraer. E, claro, não poderia ser diferente, após, né, a eleição que você tem aí em 1994 para 95, nós temos quem? Fernando Henrique Cardoso, FHC. Em seus 2 mandatos, ele privatizou quase todas, né, as estatais que nós conhecemos. Ele vendeu a Vale, as malhas ferroviárias do Brasil e alguns bancos e a própria Telebrás. A Telebrás aí que depois acabou, né, sendo comprada aí pela TIM, Oi e assim por diante. Né? Agora, as grandes polícias, como que elas se formam? Segundo Edson Nunes, o Estado brasileiro ele passa por essa estruturação aí, né? O clientelismo, o cooperativismo, o insulamento burocrático e o universalismo e, claro, né, de procedimentos.
Veja, o corporativismo, segundo essa organização, né, que está centralizada ali dentro do Estado brasileiro, é a prática de organizar a sociedade em corporações, que estão diretamente subordinadas ao Estado. E a outra nós temos, né, segundo essa teoria, os trabalhadores e empregadores, né, devem ser organizados em corporações industriais e ao mesmo tempo profissionais. É o que acaba hoje, atualmente, no Brasil. Né? E cada uma delas, né, tendo aí, né, os seus diferentes interesses políticos e econômicos. Né? O corporativismo, então, propõe um modelo que político-econômico, em que o governo desempenha esse papel mediador, né, para melhorar a injustiça econômica e, ao mesmo tempo, também, né, que essa injustiça ela é praticada pelo capitalismo irrestrito. Então, o corporativismo ela vem com a ideia, então, de uma subordinação. Né? E essa teoria, claro, né, ela encontra-se, né, ligada, né, aos anseios, digamos, de uma nova estrutura, né, política. Já que, em seu material mesmo, na página 15, ele coloca a ideia, né, consiste essencialmente em uma maneira de corporações profissionais, de empresários participarem do processo de tomada de decisões do governo, tendo assento direto nas instâncias do Estado, onde se decidem as políticas públicas. Isso seria, então, o corporativismo. O clientelismo, né, é a relação de troca de favores. Cuidado, não é coronelismo, é clientelismo. É uma ideia que surge lá na Roma Antiga. Os clientes. Quem eram os clientes? Os clientes eram aquelas pessoas que ficavam abaixo dos patrícios, prestavam favores aos patrícios. Muitas das vezes esses favores vinham com condensação matrimonial, lá na Roma Antiga. Né? Mas, nesse momento aí, nós temos que entender que o clientelismo pode ser entendido, então, como um intercâmbio de votos de favores. E, claro, nessa fase você encontra muita desigualdade social. É como se eu estivesse trocando algo que eu tenho para beneficiar alguém. O clientelismo funciona dessa forma. Né? E ela é muito presente dentro dos governos populistas. Né? Então, marcou muito essa fase. Né? O outro momento é um insulamento burocrático, que é caracterizado como um fenômeno no qual a burocracia possui um alto grau de independência em relação aos controles políticos e social. Então, o que seria isso? É uma estratégia das elites para superar a arena controlada pelos países. Nesse momento aí, entende-se, né, que um insulamento burocrático, né, pode ser considerado, então, como uma ação deliberada de proteção de uma elite técnico-burocrática, que atuava com alto grau de autonomia e arbitrariedade, com vistas ao desenvolvimento econômico ou mesmo, né, focada em uma política pública específica. É uma questão que marca muito aí atualmente o nosso cenário político, tá? Essa questão do insulamento burocrático. Né? Há uma independência em relação aos controles políticos e sociais, sim, mas faz parte desse cenário político. E a outra questão que está muito presente dentro desse processo é o universalismo de procedimento. Consiste em um meio pelo qual, né, a busca, então, de conter a irracionalidade política, principalmente praticada dentro do clientelismo, que nós vimos anteriormente. Corresponde, então, à burocratização das rotinas administrativas. Né? Então, nesse momento aí, vale se lembrar, então, do efeito de dominação proposto por Max Weber. Né? Outra marca do universalismo de procedimento é a importância do mérito, né, para o recrutamento ao Estado-governo. É algo muito constante, muito presente nesse momento, né, no cenário da política atual, como também no cenário, né, de observação da estrutura piramidal como um todo da política nacional. Bom, meninos, é isso. Né? Desculpa ter tomado tanto tempo de vocês, mas espero que vocês tenham gostado desta aula. Estarei com vocês em um outro momento, tá? Não vou dizer que é uma live, mas vou estar com vocês online, né, retirando as dúvidas relacionadas, então, a esse momento de estudo. Desde já agradeço pelo carinho, pela atenção de vocês, tá? E que Deus abençoe o nosso retorno, né? E que em breve eu possa estar junto de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Obrigado.